Reunião ordinária da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Senhores deputados, pergunto se todos receberam em tempo hábil a convocação, a pauta e a ata, que pretendemos que seja sempre entregue com antecedência para que vossas excelências possam vir já preparados para a reunião. Ok? Ok. Então, coloco em discussão, votação, a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discuti-la. Deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ata que encontra-se aqui à mesa. Senhores deputados, temos na nossa ordem do dia dois pontos para avaliação e um ponto também de extra pauta. Inicialmente, no expediente, temos discussão e votação do parecer, projeto PL 0151.4, 2018, deputado João Amin, institui selo menos canudo plástico no estado de Santa Catarina, que foi relatado pelo deputado Bruno Souza, que sugere, deputado, pode me socorrer, envio ao autor para que possa se manifestar com relação a custos e outros pontos interessantes. Coloco em apreciação, se os deputados concordam que assim seja encaminhado, para que se dê oportunidade ao autor da matéria para proceder às diligências. Aprovado, então, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhores deputados, temos também uma questão protocolar de extra pauta, que é um pedido do secretário Lucas e também do presidente da FAPESC, que essa comissão possa indicar o representante como conselheiro no Conselho Superior. E se vossas excelências concordam, essa presidência poderia estar à frente como conselheiro titular, e o vice-presidente, deputado Vampiro, também manifestou interesse em participar como suplente. Não sei se algum deputado queira também participar, mas enfim, coloco em deliberação. Mas a minha vaga também, se alguém quiser participar, está disponível. Não? Ninguém? Suplente é uma coisa. Então, coloquem a apreciação, senhores deputados, para compor, então, o Conselho Superior da FAPESC, tendo como titular e suplente o presidente e o vice-presidente da comissão. Deputados concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Senhores deputados, temos hoje a honra de ter conosco o nosso convidado, a quem agradeço a deferência e a disponibilidade de estar conosco, professor doutor André Ramos, professor titular do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética da UFSC, coordenador do projeto Imagine e secretário regional da SBPC, que nos honra hoje com sua presença, também vai apresentar também quem o acompanha, e nós gostaríamos de disponibilizar, então, esse tempo a Vossa Senhoria para que pudesse nos atualizar aí com relação a essas questões da ciência aqui no nosso estado, que são inteiramente relacionadas com nossa comissão. Então, sem mais delongas, já lhe conceder o tempo de, no mínimo, 15, 20 minutos para que possa fazer as suas explanações e depois abrimos a palavra aos senhores deputados, agradecendo a presença de todos os senhores deputados, deputada Ada, deputada Marlene, deputado Bruno, deputado Vampiro, deputado Fernando, Luciane, eu falei errado, é a idade, deputado. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos aqui. E com a palavra, então, doutor André. Tem que apertar aqui. Aperta ali o verdinho. Aí embaixo. Aí. Muito obrigado, senhor deputado Jair Mioto. Saúdo, em nome do presidente da comissão, a todos os senhores deputados presentes. E agradeço imensamente em nome da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, representada aqui por mim e pelo professor Mário Stendel, que é conselheiro da SBPC a nível nacional, por essa abertura de diálogo realizada por essa nova composição da comissão. Nós estamos aqui para tratar de um tema vital, não para nós cientistas ou nós professores, ou simplesmente para as instituições de pesquisa e de ensino catarinense, mas de um tema vital para o desenvolvimento catarinense, um tema vital para garantir um desenvolvimento sustentável futuro, uma saída de crise, que é o investimento no conhecimento científico, tecnológico e na inovação. Estamos absolutamente convencidos de que não existe
possibilidade no século XXI, já não havia no século XX, menos ainda no século XXI, de desenvolvimento econômico duradouro e sustentável, se não for através do conhecimento, em todas as áreas do conhecimento, envolvendo as ciências físicas, matemáticas, biológicas, engenharias, e que isso é a base fundamental para a inovação. Santa Catarina se tornou um modelo nacional de empreendedorismo e inovação, e nós corremos um sério risco de vermos isso ruir nos próximos anos. Estamos passando por uma situação trágica a nível estadual e nacional, pretendemos mostrar isso para os senhores, e enfatizar que não existe possibilidade de manutenção de um ambiente empreendedor e inovador sem uma pesquisa científica e tecnológica forte, sólida, formando os profissionais que vão alavancar o desenvolvimento econômico do Estado. Então, partimos desse princípio do papel absolutamente estratégico da ciência como motor de desenvolvimento. Descrever rapidamente o que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, é provavelmente a sociedade mais antiga e mais representativa de todo o Brasil. Ela foi criada em 1948, então já completou 70 anos de existência no ano passado, está indo para 71 anos. Então, é uma entidade sem fins lucrativos ou posição político-partidária, mas que, no entanto, faz política, propõe políticas públicas para o desenvolvimento científico, tecnológico, educacional e cultural. Hoje, contamos com mais de 140 sociedades científicas associadas nas mais variadas áreas que os senhores possam imaginar, estão representados. Então, somos uma espécie de porta-voz, de aglutinadores da comunidade científica acadêmica do Brasil. Temos, basicamente, dois pilares fundamentais de ação. Um é trabalhar para o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e, aqui no nosso caso, do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, propor políticas públicas. E um outro pilar fundamental é levar a ciência, tirar dos laboratórios e dos muros das universidades, da academia, para levar para a sociedade, levar para as escolas, levar para as empresas, que esse é o objetivo final. Nós temos assento em várias comissões ligadas ao governo federal, a principal delas é a Comissão Nacional de Ciência e Tecnologia, que seria equivalente ao CONCIT, que é o Conselho Estadual em Santa Catarina, que nós já vamos discutir, que está em risco daqui a pouquinho. E quando tem comissões para discutir questão nuclear, questão ambiental, questão de mineração, qualquer questão que envolva conhecimento, a SBPC é convidada para ter assento nessas comissões a nível federal. E participamos com muito orgulho da criação, da construção dos 3 principais órgãos do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o CNPq, a CAPES, nas pós-graduações, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora passou a incorporar também as comunicações. Então, é um sistema que começou a ser construído na década de 50, tem já aí quase 70 anos de história, sempre com uma participação muito próxima da nossa sociedade. Nós temos publicações tanto físicas que os sócios recebem em suas casas, e os senhores podem escrever, todos nós podemos submeter artigos que trate de alguma questão, por exemplo, de política pública de ciência e tecnologia, mesmo que seja a nível regional ou estadual, e temos a possibilidade de publicar isso na Ciência e Cultura, que é uma revista, e no Jornal da Ciência. E temos notícias diárias que qualquer um dos senhores que tenha, e das senhoras que tenha interesse em receber em seu e-mail um resuminho das notícias do panorama nacional de questões de ciência, tecnologia e inovação, é só mandar um e-mail que a gente envia diariamente um resumo que dá acesso a todas as notícias do jornal da nossa sociedade. Talvez o principal, um dos principais eventos existentes no mundo, e é o maior evento científico do Hemisfério Sul e da América Latina, são as reuniões anuais da nossa sociedade, que ocorrem ininterruptamente há 70 anos. Ocorre sempre no mês de julho, em uma cidade diferente, e é um evento enorme, onde tem tecnologia, tem jovens, tem professores, tem educação, tem questão indígena, tudo isso que vocês estão vendo, e reúne cerca de 15 mil participantes. Já realizamos uma em Florianópolis, Santa Catarina, em 2006, e quem sabe possamos sediar mais uma num futuro breve.
A estrutura, como é que se organiza isso nos estados? A SBPC tem uma diretoria nacional, com sede em São Paulo, tem um conselho, e os estados podem ter ou não suas secretarias regionais. Santa Catarina teve uma secretaria regional bastante ativa, que inclusive participou da construção da FAPESC, conhecida dos senhores, mas depois, por falta de pessoas para tomarem a frente da secretaria, ela ficou inativa durante vários mandatos, e nós, então, eu e o professor Luiz Milete, da UDESC de Lages, lançamos nossos nomes em 2017 e assumimos o compromisso de recomeçar praticamente do zero, né? Estávamos sem sede, sem acervo, recomeçarmos a estrutura com o objetivo de formar uma rede catarinense de defesa da ciência, tecnologia e inovação. Então, já estamos com uma página no Facebook, que vocês estão todos convidados a seguirem. Aquele site, a nossa página tem vários documentos, legislações, artigos publicados, e aquele é o e-mail que qualquer um dos presentes pode enviar solicitando, por favor, me coloque na lista de discussões ou simplesmente para receber o Jornal da Ciência diariamente. Só para dar uma ideia de como tem aumentado o interesse dos catarinenses com o agravamento da crise na ciência, esse é um gráfico que eu puxei de hoje do nosso Facebook. O número de seguidores, o nosso Facebook foi criado há 1 ano e meio atrás. Vocês vejam que 2018, ao longo de 2018, tinha um incremento pequenininho e foi aumentando, e observem os senhores que a partir do período eleitoral, setembro, outubro, começou a ter um crescimento mais intenso, ou seja, os catarinenses compreendendo que é necessário fazer política para fazer ciência, tecnologia e inovação, e com o início das novas legislaturas e governo executivo, um aumento exponencial. Então, temos já caminhando aí para 3.000 catarinenses conectados nessa nossa rede, e temos percorrido o estado todo, visitando todas as regiões, fazendo reuniões presenciais com dezenas de instituições de ensino superior e de pesquisa do estado. Um dos nossos maiores, das maiores vitórias, digamos, do ano passado, que contou com o apoio direto dessa comissão, o SEBEM nos ajudou o ano passado, né, abrimos as portas da casa e, nos somando alguns outros deputados de outras comissões, realizamos a audiência pública no plenarinho, que foi visto como algo realmente surpreendente. Lotou o plenarinho, foi necessário colocar telões nos corredores, mais de 40 instituições representadas, e ali, né, tínhamos o presidente nacional da SBPC, o professor Ildeu, do Rio de Janeiro, o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, tivemos até um embaixador de Israel presente na nossa reunião, e lançamos, então, a Carta dos Catarinenses sobre Ciência, Tecnologia e Inovação naquele dia, que foi em junho do ano passado, recebendo a assinatura de mais de 40 instituições catarinenses e centenas de pessoas físicas. Entrando agora um pouco nos dados concretos e objetivos do tamanho da crise que estamos enfrentando. Esse gráfico mostra apenas um perfil já que perdura há bastante tempo dos baixos investimentos em relação ao PIB do Brasil, comparando com outros países modernos, né, que investem 2%, 3%, até 4% do seu PIB a ciência, tecnologia e inovação, compreendendo que esse é o caminho para o desenvolvimento. O Brasil tem girado aí em torno de 1% do PIB, e nós continuamos lutando para chegarmos à nossa meta de pelo menos 2% do PIB. Vejam que, com um leve incremento a partir de 2006, nós obtivemos um incremento muito grande na produção científica brasileira. Nos tornamos dos principais países do mundo em produção, em número de publicações e também número de citações e impacto das publicações brasileiras. Então, isso mostra que o Brasil estava num caminho absolutamente ascendente de conhecimento, de produção científica, o que mais cedo ou mais tarde se refletiria em melhorias da nossa economia. E esse é um gráfico recente de um documento que submetemos recentemente ao governo, ao Poder Executivo, à Câmara dos Deputados, ao Senado, que mostra os investimentos, sem contar despesas obrigatórias, de 2005 para cá, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora engloba as comunicações, como os senhores sabem. Então, vejam que vinha subindo até 2009, 2010, manteve uma estabilidade. Observem, a partir de 2013, a queda drástica, considerando um aumento da produção,
científico, um aumento das instituições, aumento das pós-graduações e uma queda abrupta no financiamento, que está sendo fatal, porque você desmonta um sistema que levou 70 anos para ser construído, ele não vai renascer de novo em 2, 3 ou 4 anos. Então, essa é a situação bastante grave que nós temos levantado em todas as esferas e também a nível catarinense. Então, isso é o cenário nacional. O cenário catarinense, quando a gente assumiu em 2017, se falava muito nos corredores das universidades, da academia, que Santa Catarina investia muito pouco, não cumpria sua própria Constituição estadual, e que a FAPESC, que é a nossa agência de fomento, vivia à míngua, mas ninguém sabia os números, quais são os dados, o que a legislação prevê, e nós começamos a nos debruçar sobre esses dados, publicamos, entre outros, esses 3 artigos, os 2 últimos publicados em agosto e dezembro de 2018, que repercutiu, inclusive, na imprensa, no Diário Catarinense e tudo mais. Eu deixei cópia com o deputado Jair Mioto desses documentos, caso deseje fotocopiar e distribuir para outros membros da comissão, mas estão todos também disponíveis com link no Jornal da Ciência, que é o jornal da SBPC. Eu gostaria agora de chamar a atenção sobre fazer um breve resumo do que conseguimos levantar da questão das leis que regem o investimento em pesquisa. Artigo 193 da Constituição de 1989, bastante conhecido, prevê num mínimo de 2% para pesquisa científica e tecnológica, 2% das receitas correntes, excluindo os municípios, metade para agropecuária, logo a outra metade, por exclusão, é para todo o resto, toda a pesquisa não agropecuária. Então, isso está estabelecido na Constituição, e digo aos senhores que, para nossa enorme preocupação, nem todos os estados têm esse problema histórico, mas Santa Catarina tem, de não cumprir nunca o previsto na Constituição, nem nos repasses, nem tampouco nas leis orçamentárias aprovadas nessa casa. Em 2005, foi publicada a lei complementar, que está sendo objeto de mudança agora na reforma administrativa, que então designava que o financiamento previsto no artigo 193 deveria ir para as entidades do Poder Executivo que promovem a pesquisa científica e tecnológica. Nada mais óbvio, né? Então, seria, já se sabia, né, a EPAGRE e FAPESC, apesar de não ter os nomes, seriam os órgãos responsáveis pela implementação da pesquisa científica, tecnológica e agropecuária no Estado. 2005. Isso está sendo objeto de mudança no projeto de lei complementar de reforma administrativa. 2007, então, quando a atual máquina administrativa é montada, é criado algo importantíssimo, que é o CONCIT, Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, corresponde ao Conselho Nacional a nível federal e é presidido pelo governador do Estado. Então, é o órgão com representatividade dos mais variados setores, políticos, produtivos, industriais e acadêmicos, e que deveria recomendar as prioridades para a política estadual de ciência, tecnologia e inovação. Existe em lei, mas, infelizmente, nos últimos tempos, até onde sabemos, não vinha sendo convocado, então não estava sendo ativado o CONCIT, e uma das nossas demandas da Carta dos Catarinenses era a ativação do CONCIT com a convocação do governador. E aí, na lei de 2007, na mesma lei complementar, vejam o último item, que especifica, então, dar nome aos bois, digamos assim. Especifica que os órgãos responsáveis é EPAGRE e FAPESC, e eles devem ser os órgãos que recebem os 2% previstos na Constituição. Isso, lei de 2007. Lei de 2008, conhecida como Lei da Inovação, como uma grande conquista da sociedade catarinense. O que a Lei da Inovação prevê? Ela especifica o que já está subentendido na Constituição, de que metade dos recursos devem ir para a EPAGRE e a outra metade para a FAPESC, liberada em duodécimos. 1% EPAGRE e 1% FAPESC. Ok? Lei da Inovação, 2008. E ali, então, se especifica 3 páginas de atribuições do CONCIT, dando realmente muito poder de propor e discutir, inclusive de avaliar orçamentos estaduais para a área. Em 2014, é a lei que eu vou chamar a atenção, que, no nosso entender, nos parece inconstitucional, gostaríamos do apoio da comissão para
fazer essa avaliação, mas esse altera o artigo 26 da Lei da Inovação, em 2014, introduzindo as palavrinhas pelo menos, o que muda tudo. Ou seja, os 2% iriam para a EPAGRE FAPESC, apesar de não especificar, pelo menos metade para a agropecuária. Isso abre a possibilidade de ir tudo para a agropecuária, para a EPAGRE, e 0 para a FAPESC, por exemplo. Consideramos que isso não respeita a partilha meio a meio prevista na Constituição. Então, achamos que deve ser mexido esse artigo dessa lei, que é o único artigo dessa lei, aliás. E agora chegamos, então, ao que está em debate desde a semana passada nessa casa, que é o PE, Projeto de Lei Complementar de Reforma Administrativa, e aqui queremos chamar especial atenção dos senhores para as nossas preocupações, sem entrar no mérito dos demais pontos, mas o que tange a pesquisa. Então, a FAPESC continua existindo, mas com um pequenino artigo 66. Antes eram 2 páginas especificando atribuições da FAPESC, incluindo planejar a ciência, tecnologia e inovação. Agora se resume a esse pequeno artigo. Mas o que nós consideramos mais grave é o artigo 162 desse projeto, que altera aquela lei lá de 2005 e diz que, além de alocar para os órgãos e entidades da administração pública estadual responsáveis pela promoção dessas atividades, leia-se FAPESC e EPAGRE, em laranja, o que nos preocupa muito, bem como pela aplicação efetiva em ações que envolvam ciência e tecnologia realizadas pelos demais órgãos e pelas demais entidades da administração pública estadual. Ou seja, a FAPESC já está extremamente enfraquecida, poderia receber 0 por uma questão legal, poderia tudo ser drenado. E nos preocupa também que o termo pesquisa era usado desde a Constituição em todas as leis, e aqui se introduz ações que envolvam ciência e tecnologia. Perguntamos aos senhores, o que não envolve ciência e tecnologia? Se nós comprarmos equipamentos para um hospital, computadores para uma escola, investirmos em segurança, comprarmos nova tecnologia, aplicativos para a segurança pública, isso vai tirar dinheiro da pesquisa científica e tecnológica? São coisas muito diferentes e isso abre um precedente muito preocupante, sem colocar limites, inclusive. E, finalmente, outra coisa que nos preocupa a Secretaria ela assume esse poder, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, de definir a política a ser adotada, certo? Então, ela assume esse papel que era também da FAPESC, e nos preocupa ali o artigo 175, ficam revogados, evidentemente ficam revogados quase todos os artigos da lei anterior, só que ficam revogados todos os artigos que tratavam do CONCIT, e não há mais nenhuma menção ao Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Queremos a ajuda dos senhores também para interpretarmos isso, estamos interpretando nesse primeiro momento que ficaria extinto o CONCIT e que a sociedade catarinense não teria mais nenhum órgão colegiado para propor políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, a FAPESC ficaria enfraquecida e haveria uma grande concentração e uma grande abertura para as incertezas futuras em orçamentos. Para concluir, que já estou me estendendo muito, só alguns dados estaduais. Essa é a arrecadação até 2017, que mostra que ela nunca caiu, diferente de outros estados, a arrecadação catarinense nunca caiu até 2017. Esse é um gráfico de um dos artigos que nós publicamos, chamaria a atenção dos senhores para a linha em azul, é a lá de baixo, são as despesas de 2014 a 2017 com ciência e tecnologia. E nós, cientistas, pesquisadores, muitas vezes ouvimos que nós temos que fazer o nosso sacrifício. Todo mundo está sendo cortado, nós temos que ser cortados também. Vejam que a ciência e tecnologia caiu 36% nesses anos, enquanto publicidade e propaganda aumentou 28%. Legislativo cresceu pouco, menos que a inflação, 5%, mas o judiciário cresceu bastante também. Ou seja, nós avaliamos que estamos sendo selecionados para sermos cortados. E isso é antieconômico. Nós não sairemos da crise dessa maneira. E aqui eu levanto, então, dados públicos, publicados no Tribunal de Contas do Estado. Nas estimativas da SBPC, para o ano de 2017, 2% retirados à parcela dos municípios seria 546 milhões.
o governo calcula diferente e o Tribunal de Contas aceita esse cálculo diferente. Considera que primeiro tira municípios, legislativos e judiciários e aí considera o 100%. E aí diminui um pouco, mas tudo bem, vamos considerar que estamos de acordo que 2% seriam 470 milhões. Metade disso, pela Constituição, teriam que ir para a FAPESC, para todas as áreas de conhecimento, para ciência, tecnologia e inovação. Seriam devidos 235 milhões. O orçamento aprovado nesta casa para 2017 foi 174, ou seja, não respeitou 1% previsto na Constituição. E vejam ali o efetivamente repassado à FAPESC, 35 milhões. Faltaram 200. De 235, a FAPESC recebeu 35 milhões. E o orçamento para 2018 caiu quase pela metade. Então, uma situação que já era trágica se tornou absolutamente catastrófica. Esses dados são ainda mais recentes, que nós publicamos em dezembro, após o fechamento do ano de 2018. Nós vemos em azul os investimentos devidos pelo princípio da Constituição de 1% para a FAPESC. Eles estariam em crescimento constante de 2015 a 2019, chegando agora a 275 milhões este ano a FAPESC deveria receber. Em preto, o orçamento que tem sido aprovado nessa casa. Vejam que os orçamentos têm, ano a ano, desrespeitado a Constituição. Tentamos reverter isso ano passado na audiência pública, conseguimos a assinatura de mais de 20 deputados e a maioria dos deputados da Comissão de Finanças. Conversamos com a Comissão de Finanças, com o deputado Marcos Vieira, que pretendemos aproximarmos dele novamente, que sabemos que ele faz parte dessa comissão, mas acho que infelizmente não está aqui, mas vamos procurá-lo para conversar sobre o futuro para o ano que vem. Vejam então que os orçamentos estão sendo sempre abaixo e em vermelho os repasses, ou seja, do pouco estão contingenciando mais de 70% para a FAPESC. Isso é dramático. E, finalmente, um artigo publicado semana passada, então, onde levantamos as preocupações aqui colocadas com a reforma administrativa, que, numa primeira análise, parece que enfraquecerão ainda mais uma FAPESC já bastante fragilizada. O que gostaríamos de propor como encaminhamento, e nós temos uma expectativa muito grande, deputado Jair Mioto, com essa nova comissão, porque nós sabíamos que a ciência não era um dos temas mais discutidos na comissão, estamos vendo nessa atual composição como uma virada nessa tradição e a inserção da pauta científica como algo central nas discussões da comissão, numa parceria em busca do fortalecimento. Então, pensamos, mas queremos ouvir de vocês suas opiniões, oportunamente. Seria o caso de revogarmos a lei de 2014, que quebra a partilha de meio a meio e permite um inchamento artificial para a IPAGRE, que vai quase tudo em folha de pagamento e não para pesquisa, folha de pagamento de extensionistas. Todos sabemos o papel primordial da IPAGRE como extensão rural, é importantíssimo, mas a maioria não é pesquisa, é folha de pagamento. Fortalecimento da lei de 2008, a lei da inovação, que prevê a partilha, especificando metade para a FAPESC. A nossa preocupação em fazermos uma emenda junto com vocês para retirarmos o artigo 162 do projeto de reforma administrativa, não permitindo que essas poucas verbas sejam drenadas para outros órgãos da administração. Reinserir os artigos da Lei 381, restabelecendo o CONCIT, garantindo a existência do CONCIT, e, quem sabe, realizarmos uma nova audiência pública com os senhores nessa casa, lotarmos mais uma vez o plenarinho, trazendo autoridades nacionais, estaduais, e, quem sabe, sairmos com um encaminhamento mais concreto do que a gente conseguiu ano passado e, quem sabe, tornar 2019 o ano da virada no Estado, onde passaríamos a história por começarmos a cumprir a Constituição catarinense referente ao tema. Muito obrigado. Muito bem. Gostaria de pedir à assessoria que pudesse disponibilizar aos demais deputados cópia também dos artigos entregues pelo doutor André e parabenizá-lo, doutor André, pelo tempo, pela praticidade e objetividade de suas colocações. E, antes de fazer algumas considerações, abro a palavra a todos os senhores deputados, senhora deputada, e depois, no final, retornamos novamente a Vossa Senhoria. Deputada Ada de Lula.
Parabéns pela exposição. Eu não sabia que a FAPESP estava nesse declínio tão grande. No que eu puder participar e ajudar, estarei às ordens, mas eu não sabia mesmo, assustador. Enfim, do que é em torno da pesquisa, nada melhor, né? Para o avanço do país, do Estado, dos municípios. Parabéns, gostei bastante. Muito obrigado. Ok. Doutor André, então, de minha parte, quero dizer que Vossa Excelência Senhor foi... presidente, Pois não, deputado só Vampiro. para fazer, não poderia me furtar, até porque, no âmbito da CCJ, eu sou relator da reforma administrativa. Na verdade, eu acho que é importante, Vossa Senhoria, André, fazer, obviamente, por escrito, porque nós não temos ainda, e os pares da Casa e da Comissão não têm o conhecimento ainda, mas nós vamos apresentar, e a reunião será amanhã, porque hoje, na parte da manhã, nós votamos, no âmbito da CCJ, a possibilidade de tramitação em conjunto, né? Na reforma administrativa, nas 3 comissões, em virtude de que o prazo ele se finda no dia 10 de maio de 2019. Então, foi aprovado por unanimidade. Nós faremos amanhã, às 14 horas, a primeira reunião com os 3 presidentes das 3 comissões, CCJ, Finanças e Trabalho, e também com os 3 relatores. E, obviamente, nós vamos apresentar aí o nosso calendário de trabalhos, culminando, obviamente, com o dia 9 de maio a entrega de todo o projeto, para que dia 10 esteja apto a entrar em plenário, assim como rege o regimento interno da Casa do prazo de urgência e emergência. Obviamente que nós teremos, nestas datas, eu não posso explicitar ainda porque não tenho o aval dos colegas, mas datas para diligência, obviamente, ao Poder Executivo, de explicações acerca do objetivo da supressão de alguns artigos e, obviamente, também de interpretações legislativas. E, obviamente, que nós poderíamos, através das colocações do professor e doutor, ter esse encaminhamento para que a gente possa, obviamente, ter a informação oriunda do Poder Executivo Estadual em relação a, obviamente, o que ele pensa, obviamente, planeja, não só pelo CONCIT, mas também com a política pública de inovação e tecnologia. Então, acho que é importante, na verdade, só Vossa Senhoria registrar isso, passar para o presidente da comissão, o deputado Jair Mioto, e, obviamente, nós poderíamos transformar isso em diligências no prazo regimental que será apresentado amanhã e, obviamente, nós vamos ter tempo para todos os 40 parlamentares, essa é uma decisão que nós já fizemos, nós não vamos ter, não é a comissão, por exemplo, só de Comissão de Constituição e Justiça, que vai ter tempo, o tempo vai ser aberto para todos os parlamentares, tanto nas emendas, quanto nos pedidos de diligência, quanto nas datas de audiência pública, então a gente vai apresentar amanhã esse calendário, mas é importante registrar para a comissão, e a comissão, obviamente, passa por esse grupo de trabalho, que ele é composto, na verdade, por 2 servidores da Assembleia Legislativa, 3 advogados, 2 procuradores aposentados. Nós fizemos um grupo de trabalho que está, obviamente, norteando para que a gente consiga ser célere e cumprir o prazo regimental de urgência e emergência. Obrigado. Agradeço, deputado Vampiro. Então, André, com relação aos 5 pontos que foram sugestões de Vossa Senhoria, ressalto que a sua observação foi muito perspicaz no que depender dessa presidência. São 5 temas importantes nessa comissão, mas eu creio que a ciência e tecnologia merece, sim, estar na vanguarda dessa comissão, porque nós estamos no século XXI, o futuro já chegou e é um fator multiplicador de capital, de investimento, é algo amplamente sabido o retorno que traz isso para o Estado, né? O nosso Estado catarinense precisa despertar para isso. Nós somos um Estado de vanguarda e já passou da hora de reconhecermos a importância da ciência e tecnologia. Eu não acredito que esse governo pense diferente, pois se intitula, inclusive, um governo digital. Com relação às colocações do deputado Vampiro, se Vossa Senhoria puder quanto antes fazer essas considerações, principalmente com relação ao artigo 162 e algumas coisas do 166 da reforma, para que possamos, em tempo hábil, trabalhar isso, embora tenhamos expressões do governo de como já está isso constando lá na 193, não vai ser abolido, não vai ser... enfim, precisamos incluir nessa diligência essa assertiva do governo de que realmente vai cumprir, então, com esse percentual. Também com relação ao PL 16382,
podemos também estudar na comissão, se for prerrogativa legislativa também, a revogação disso. Fortalecer também a 14328, acho que é ponto passivo. A questão do CONCIT também, eu creio que vai na mesma linha do que o deputado Vampiro colocou. Precisamos entender como esse governo está realmente projetando o entendimento da aplicação desses recursos. E, com relação a essa nova audiência pública, totalmente de acordo, e penso que devemos incluir, inclusive, os órgãos do governo estadual para estarem conosco. Se me permite até, André, eu creio que a função da comissão é que nós possamos andar juntos com o governo executivo. Eu não vejo nenhuma aversão do executivo nesse projeto, pelo contrário, cito aqui até um exemplo, que até gostaria de partilhar aqui aos deputados membros da comissão. Alguns dias atrás estive com o ministro de Ciência e Tecnologia, que tinha uma agenda no Sul, mas nos últimos minutos conseguiu passar por aqui. Nós fomos lá com ele e estivemos no Sapiens Park também, e ele se demonstrou muito interessado em incrementar os investimentos nessa área, bem como o secretário Lucas, que estava lá presente também. E cito como exemplo que aqui no centro da cidade, a Assembleia Legislativa está devolvendo as dependências do Colégio Antonieta de Barros, devolvendo ao Poder Executivo, está nos últimos encaminhamentos para que aconteça o distrato e possa voltar ao Executivo, e há diversos órgãos pleiteando. O próprio governo pensa em não utilizar algumas locações e vir para lá, mas já temos algo encaminhado para trazermos a esse local uma espécie de centro Sapiens, que inclusive o pessoal já está fazendo isso, já está cuidando dessa área, e eu creio que não há investimento de maior retorno para o governo do Estado do que esse, pois traz recursos para o Estado. Isso é um fator multiplicador para o Estado de Santa Catarina. Eu acredito que Santa Catarina tem o nosso Estado, principalmente aqui a Grande Florianópolis, nós temos uma vocação muito linkada com o Vale do Silício. Nós podemos estar na vanguarda disso. Nosso Estado precisa realmente se posicionar com relação a isso, mas eu vejo, confesso, André, eu vejo boa vontade do governo estadual e do próprio ministro. Então, eu creio que nós precisamos unificar essas parcerias e, quem sabe, chegar um momento em que nós vamos ter realmente o efetivo cumprimento desses 2%, como Vossa Senhoria muito bem delineou aqui nas suas colocações. Então, creio que falo aqui em nome dos deputados da comissão, que tem o nosso total apoio restrito, e vamos estudar, claro, as formas, as maneiras de fazer isso. E essa audiência pública, se os deputados concordam, nós já podemos partir, inclusive, para um agendamento com bastante antecedência, para que possamos repetir esse... Eu não estava aqui, mas assisti o evento, assisti na TVAL, foi muito bom, e o que depender dessa presidência, senhores e senhoras, se concordam, eu acho que podemos, já para o segundo semestre, trabalhar em cima disso, e vamos fazer todo o esforço para andarmos em conjunto com o Executivo, com o governo federal. Todos os 5 pontos que ele elencou aqui, o último deles é a audiência, então, total apoio para a gente já começar a preparar com antecedência. Não, mas a audiência não é necessariamente foco na reforma. Não é necessariamente. Poderia ser na LOA, né? Também. Isso, é mais na preparação para o orçamento. Né? Porque eu acho que fica muito apertado para fazer. Isso. Eu acho que nós vamos ter que agir antes da audiência pública. Com relação à reforma, com relação à reforma é mais procurar essas diligências, né? Que o deputado Vampiro, isso tem que ser célere, né? Mas essa audiência anterior ao orçamento, nós temos que fazer. Os deputados concordam? É isso? Ok. E, então, retorno ao André para as suas considerações finais. Ninguém mais quer fazer uso da palavra. Eu agradeço mais uma vez, em nome da SBPC, estamos realmente muito otimistas e sintonizados com a ideia de agregar forças, né? Já colocamos isso lá na Carta dos Catarinenses da audiência pública do ano passado, colocamos mais uma vez nesse artigo da semana passada que nosso objetivo é contribuir com o atual governo, seja ele qual fosse, né? Para construirmos um novo sistema melhor, mais eficiente,
e mais arrojado de ciência, tecnologia e inovação em Santa Catarina. O objetivo de todos nós, creio que é o mesmo. Se me permitem, então, eu poderia procurá-los com mais vagar, com seus assessores, para fazer um plano mais técnico, né? Botaríamos também nossos assessores para conversar juntos com a sua comissão, se esse é o entendimento. Já tentaríamos marcar uma... Com certeza, André, ficamos à disposição, tanto com a assessoria da comissão, quanto do próprio gabinete, para fazermos todos os encaminhamentos com urgência em relação a esses artigos da reforma. Certo. E vou procurar o deputado Vampiro, Isso. se me permite. Procuraria através do seu gabinete, eu não sei exatamente o caminho, Isso. mas posso Com fazer o relação à contato com o seu reforma, gabinete, principalmente. para talvez também virmos com um pouco mais devagar para apresentar os dados. Porque também nos falta a nós um pouco da experiência jurídica para a gente fazer essas avaliações. O doutor Fabiano, na verdade, o grupo de trabalho da reforma administrativa, ele é um dos coordenadores, na verdade são 9 integrantes, ele é um dos coordenadores que está trabalhando nesse sentido de compilar e vir um pouco mais estratificado a intenção, obviamente, não só da sociedade, mas de todos os catarinenses. Então, por isso que é importante, obviamente, o contato direto com ele, Sim. que já poderia dirimir algumas dúvidas nesse sentido e formatar os pedidos que serão feitos ao governo na forma de diligência. Ótimo. Obrigado, senhor presidente. E só para encerrar, antes de passar a palavra, se o professor Mário quiser fazer alguns comentários, nós estamos lançando a primeira caravana catarinense da ciência e da educação para acontecer em julho. Já temos 3 instituições de ensino superior comprometidas e estamos tentando envolver as instituições, as comunitárias das diferentes regiões do estado, para sairmos com vários ônibus adesivados como caravana. A TVA já autorizou, vai fazer cobertura, reportagem, e cada ônibus nós estaríamos nos dirigindo ao Mato Grosso do Sul, Campo Grande, para participar da próxima reunião anual. Cada ônibus será um misto de pesquisadores e estudantes universitários com professores da rede pública de ensino que vão se unir nas raras oportunidades no mesmo ônibus, vão viajar juntos e vivenciar essa experiência maravilhosa que são as reuniões anuais com a cobertura da TVA. Então, já estamos desde já anunciando que isso vai ser uma grande conquista e contamos com o apoio da comissão também. Com certeza. Também nas suas colocações falasse que Santa Catarina já sediou também essa reunião anual. Sim. Então, quem sabe a gente possa costurar isso para 2020, 2021, porque eu acredito que nós aqui podemos sim ser um polo de ciência e tecnologia a nível de Brasil. Uhum. E atrai as principais autoridades. A reunião é aberta tradicionalmente pelo ministro da Ciência e Tecnologia. Esse ano vai ser aberta pelo ministro Marcos Pontes. Então, agradeço a todos. Alô? Eu só queria agradecer aqui a receptividade que a gente está tendo aqui nessa casa e dizer que em 2006 nós fizemos essa reunião anual aqui em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, que teve aproximadamente umas 20 mil pessoas participando. Então, é um evento que mexe não só com a cidade, mas mexe com o Estado. Na realidade, colocar a cidade, o Estado, na mídia nacional e internacional, inclusive. E eu acho que assim, essa questão da ciência e tecnologia, ela precisa ser tratada com muito, muito carinho, porque não há outra saída. Tá? As coisas elas acontecem numa velocidade muito maior do que a gente imagina, né? Então, coisas que parecem que estão muito distantes hoje para a gente, em um interstício de 5, 10 anos, elas estão sendo utilizadas no nosso dia a dia. Então, nós temos que prestar atenção nisso e não dá para perder tempo. A gente precisa botar o foco no lugar correto para que a gente possa avançar. Porque eu acho que é só dessa forma que a gente vai construir um Estado sólido, um democrático, robusto, enfim, para deixar para as gerações que estão vindo aí alguma coisa melhor do que a gente pegou. Acho que esse é o nosso grande compromisso e nós estamos aqui dispostos a colaborar com vocês
naquilo que nos for possível e naqueles saberes em que a gente domina. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor Mário. Também para contribuir, doutor André, terminei a pós-graduação agora em fevereiro, em teologia, sou pastor, e o tema da minha pós-graduação, o artigo, foi pais analógicos, filhos digitais. Eu creio que essa atualização nós precisamos fazer. Então, agradeço a presença de vossas senhorias e, de parte dessa comissão, estamos à disposição, não somente nos órgãos, nos eventos oficiais públicos, mas também no dia a dia, o gabinete, a comissão, que nós possamos andar juntos aí e fazer a diferença aí pela nossa sociedade catarinense. Senhores deputados, senhora deputada, mais alguma consideração? Não, então, agradeço o esforço, o empenho de todos em estar aqui, os deputados, deputada, também o doutor André, doutor Mário, uma honra recebê-los, muito obrigado, e declaramos, então, encerrada a presente reunião. O assunto é muito sério. Embora as mulheres tenham evoluído na conquista de espaço e na igualdade de direitos, um problema ainda parece invisível. Invisível até virar mais um número na triste estatística. Mais de 60 mulheres morreram vítimas de violência doméstica só este ano em Santa Catarina. Violência que independe de idade, raça ou classe social. Violência que acontece dentro de casa, no vizinho, na sua rua. Um ato covarde que não pode passar impune. Se você já sofreu ou conhece uma mulher vítima de violência doméstica, ligue 180. É gratuito e pode salvar uma vida. Mulher, denuncie. Não permita que ninguém roube sua dignidade ou te impeça de ser livre. Eu sou Gisele Dalpiaz, jornalista da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, e este é o Parlamento Catarinense, na campanha de combate à violência contra as mulheres. No coração da Assembleia Legislativa, bate soberano o plenário deputado Osni Regis, a tribuna, os microfones de apares, o presidente conduzindo o debate, o protesto popular, as denúncias, as críticas, o voto do deputado, a vontade da maioria, o projeto convertido em lei. É a vida legislativa que pulsa no plenário. Agora que você já sabe, fique de olho. O destino dos catarinenses é decidido aqui. E o incêndio, além do risco à vida, há inúmeros prejuízos socioeconômicos. Com exceção das residências unifamiliares, todas as demais edificações devem estar regularizadas em relação à segurança contra incêndio. Para realizar a regularização da sua edificação, você deve primeiro verificar se o seu imóvel é classificado como de baixa ou alta complexidade e se há exigência da apresentação de um projeto preventivo contra incêndio. Para o projeto, você deve buscar um profissional habilitado, ao qual será atribuída a responsabilidade técnica pelo projeto, como também pelos sistemas que devem ser projetados conforme as instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar. Após a aprovação do projeto, deve ser solicitada uma vistoria para a BITS, no qual o Corpo de Bombeiros irá verificar a instalação dos sistemas de acordo com o projeto aprovado. O responsável pelo imóvel deve manter os sistemas em condições de uso e anualmente solicitar fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar para avaliação dos sistemas e a obtenção do atestado de funcionamento. Dirigir sob chuva é completamente diferente de dirigir em tempo seco. A visibilidade é menor e a aderência dos pneus ao asfalto diminui. Por isso, é preciso andar mais devagar e aumentar a distância para o veículo que segue à frente. O limpador de para-brisa durante o contorno da curva, o resultado pode ser derrapagem e acidente. As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação são compostas por 9 membros, 2 a mais que as demais comissões da Assembleia. Olá, eu sou repórter há mais de 30 anos e durante este tempo entrevistei inúmeras mulheres vítimas de violência doméstica.
O que eu percebi é que a maioria delas passa meses ou até anos sem denunciar o companheiro, na esperança de que tenha sido a última vez que ela foi agredida, acreditando que ele vai mudar. Outras vezes, a mulher tem medo de fazer a denúncia e sofrer ainda mais nas mãos do agressor, ou tem medo de ficar sem recursos financeiros para criar os filhos. Gente, só denunciando é que esta realidade vai começar a mudar. Se você é vítima de agressão ou conhece alguém que é, procure a delegacia especializada mais próxima ou então ligue para o número 180. Depois deste primeiro ato de coragem é que a ajuda chega e mostra um caminho diferente a seguir. Denuncie, basta de ficar calada. Não é só matar. Xingar, bater, fazer pressão psicológica também é crime e o agressor tem que ser punido. Eu sou Maria Helena Sares, jornalista da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa. E este é o Parlamento Catarinense na campanha de combate à violência contra as mulheres.